E a aula de hoje é sobre fatoração. Bom, então aqui na fatoração nós vamos começar com o fator comum, tá? Que é o primeiro que aparece. Então, quando os termos de um polinômio apresentam um fator comum, podemos colocá-lo em evidência, obtendo a forma fatorada do polinômio. Então a gente vai verificar se tem algo em comum dentro de um polinômio em relação aos seus termos, tá? Primeira coisa que a gente vai ver então, a gente vai ver bem separado, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então vai ser aqui, olhando somente para o número. Então, ó, aqui é x, aqui é y na parte literal, são duas letras diferentes, então elas não têm nada em comum. Então eu vou me preocupar somente com o 20 com o 12, ok? Um jeito de se fazer é pegando o 20 e o 12 e fazendo a decomposição de cada um deles, ou o MDC, tá? Então, ó, divide por 2, que dá 10, divide por 2, 5, 5, 1. 12 divide por 2, que dá 6, divide por 2, que dá 3, 3 e 1. Então, o que nós temos em comum aqui? Ó? O 2, que divide eles ao mesmo tempo, e mais um 2 que divide eles ao mesmo tempo. Dentro do parênteses nós vamos colocar tudo aquilo que sobrou dessa decomposição. Ó. Sobrou 5 no 20, então vai ficar 5x, mais do 12 sobrou o 3, então 3 com o y. Então, 3 com o y. 2 vezes 2, 4 vezes 5x mais 3y. Para saber se está certo, basta tu fazer o processo inverso. Tu vai pegar e vai multiplicar. 4 vezes 5, 20x, mais 4 vezes 3, 12y. Então a ideia aqui é achar o MDC, o maior divisor comum entre os números que aparecem ali, ok? Vamos ver aqui, ó, 48x ao quadrado mais 36y. Ó, x e y são duas letras diferentes, então elas não têm nada em comum. Então eu não vou me preocupar com as letras. Vou fazer somente do 48 e do 36. Vou pegar aqui o 48 e o 36. E vou começar a fatorar. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Então, ó, eu tenho um 2 que repete. Então, ele está aqui. Vezes mais um 2 que repete. Está aqui. O que mais que se repete? Um 3. 3 e o 3. Dentro do parênteses, o que sobrou? O que sobrou daqui, do 48? Ó? 2 e 2, que vai dar 4. Então, 4x2. Mais o 36, o que sobrou? Somente o 3. 3y. Fazendo a multiplicação aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 vezes 4x ao quadrado mais 3y. Para saber se está certo, faz a volta. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 3, 36. Então está certa a nossa forma de fatoração, ok? Agora então, na segunda parte, nós vamos ver somente para as letras, para ver o que acontece na parte literal, ok? Bom, então, olhando somente para a parte literal, ou seja, para as letras, ok? Então, ó, x3
e x2. Os dois são x. Eu vou então estudar o que acontece com eles. Então, ó, vou abrir o x3. X, x e x. São 3. Vou abrir o x2. X e x, ok? Então, olha só. Eu tenho um x em comum aqui. E eu tenho mais um x em comum aqui, ó. Um de cada. Esse x eu não tenho com quem pegar ali, então ele fica. Vai me sobrar quem? O 2, o x, mais o 3. Pega o que sobrou. Aqui, como não tem mais letra, eu retiro. O que eu faço aqui? Só junto o x e o x. X e x dá x ao quadrado. 2x mais 3. Aqui, mesma coisa. Vou abrir o x e o y em cada uma delas. Então, x4 são 4x. Y ao quadrado são 2y. Menos 3. Aqui são 3x. y7 são 7y. Ok? Vamos olhar no x. Ó. Tenho um x que repete, mais um x que repete e mais um x que repete. Ok? Como não tem mais x que repete, encerra ali. Vou ver os y. Ó, um y aqui e um y aqui. Um y aqui e um y aqui. O que sobrou? O x menos 3 e mais 5y. Tá? Estou mostrando para vocês abrindo ele. Depois a gente vai ver que tem um jeito mais fácil. Eu tenho x3 então, y2. O que sobrou? X menos 3y na 5. Tá? Esse é um jeito fácil de olhar como se faz a parte literal, a parte com letras. Claro que agora, olhando para os resultados que surgiu, ó, eu tenho ó, x3 e x2. Quem que ficou como meu fator comum? O x2, ou seja, o menor expoente. Tá? Entre x3 e x2 ficou de menor, que é o x2. O que acontece? Ó? 3 menos 2, sobrou um x. 2 menos 2, 0. Não sobrou x. Então sobra somente o número 3. Idem aqui, ó. x4 e x3. O menor deles é o x3, ó. Ele está aqui. x2, y7. O menor é o y2. Ó, ele também está aqui. E depois a gente subtrai, ó. 4 menos 3, 1. Então sobrou somente um x. 2 menos 2, 0. Menos 3. 3 menos 3, 0. 7 menos 2, 5. Então aqui, no fator comum, quando a gente está estudando a parte literal, o que a gente faz? A gente pega sempre o de menor expoente, ok? Agora vamos verificar misturando, olhando a parte numérica, mais a parte literal, ok? Então eu tenho 20, 16 e 12. O que eu vou fazer? Vou fatorar eles. 20, 16 e 12. Bom, 20 divide por 2, que dá 10. Divide por 2, que dá 5. 5, 1. 16, 2, dá 8. 2, que dá 4. 2, que dá 2. 2, que dá 1. 12. 2, 6, 2, 3, 3, 3, 1. Bom, agora eu vou ver o que se repete nos três números. Então, ó, 2, 2 e 2. Quem mais se repete? 2, 2 e o 2. Vou olhar então, já terminei de olhar os números. Vou olhar agora as letras.
Como é só x, eu vou pegar o de menor expoente. O menor é o x na 3. E vou colocar aqui. Do 20, sobrou quem? Somente o 5. O x, ó, 5 menos 3, 2. Então, x ao quadrado. Mais, do 16, sobrou esses dois números. 2 vezes 2, 4. Então, sobrou 4. 4 menos 3, 1. Então, somente 1x. E do 12, sobrou somente o 3. Então, 3. 3 menos 3 dá 0, então o x some. Agora, só multiplicando esses dois, então vai dar 4x3 vezes 5, x ao quadrado, mais 4x mais 3. Então, eu cheguei na forma fatorada daquela expressão ali. Ok? Olhando para 2, x ao quadrado mais x. Eu não tenho número, então significa que somente a letra é fator comum. E agora, então nós vamos ter o quê? 2 menos 1, 1. Mais 1 menos 1 vai dar 0. A letra vai sumir, mas o termo não pode. Então, quem que a gente coloca? O 1. Então, quando o termo aparentemente, vamos dizer assim, ele desaparece, a gente sempre coloca o 1 para ela continuar existindo. Então, numa fatoração, se eu tenho, por exemplo, 3 termos, dentro do parênteses eu sou obrigado a terminar com 3 termos. Se tem 2 termos, eu sou obrigado a terminar também com 2 termos. E pela prova real é fácil de se ver porque tem que ser 1, né? X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 1, o x. Se eu não tivesse esse mais 1, eu só teria x vezes x, que é o x ao quadrado. Eu não teria esse termo. Outro motivo de aparecer o mais 1 aqui. Ok? Na 3. X na 4 menos x3 mais x2. Como eu só tenho parte literal, eu vou pegar o menor, que é o x ao quadrado. Dentro do parênteses vai sobrar quem? 4 menos 2, 2. Menos 3 e o 2 dá 1. Mais 2 menos 2 dá 1. E aí nós temos a forma mais fatorada possível. E na 4, 3a na 3 mais 12 ao quadrado. Vamos ver o 3 e o 12. Então, 3 aqui, que vai dar 1. Aqui, 2, 6, 2, 3, 3, 1. O que nós temos que repete? Somente o 3. Então, ele é o nosso fator comum. O A, eu tenho A na 3 e A na 2. Pego sempre o menor, o A na 2. O que sobrou? Desse aqui não sobrou nenhum número. E 3 menos 2 no A vai sobrar somente o A. Do 12, quem que sobrou? Esses dois números, que nos dá 4. Então vai sobrar o 4, 2 menos 2, 0. Chegamos à forma mais fatorada possível. Vamos ver mais alguns exemplos desses, ok? Então, o número 5, 15y na 5, menos 10y na 3, mais 25y na 2. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o 15, o 10 e o 25 para fazer a decomposição. Então, aqui vai dar 3, 5, 5, 1. 2, 5, 5, 1. 5, 5, 5, 1. O que se repete nos 3? Ó? O número
5. Então ele é o nosso fator comum. Das letras eu tenho y5, y3 e y2. Então eu sempre pego a de menor, que é o y2. E dentro do parênteses que sobrou. Do 15 sobrou 3. Y na 5 menos 2, 3. Do 10 sobrou quem? O 2. 3 menos 2 no y, isso nos dá 1. Mais o 25, sobrou 5. 2 menos 2, 0. Então, a letra some. Então, esse é o resultado fatorado da questão número 5. 3 e 9. Então, nós vamos fazer fatoração do 3 e do 9. Então, 3 é o próprio 3, e o 9 vai dar 3, 3, 3, 1. Então, o que se repete são um 3 em cada. Então, que é o nosso fator comum. O A, o menor, é o A2, e o B menor, B2. Então, A3 e A2, menor A2, B2 e B3, menor o B2. Do 3 não sobrou nenhum número. Em relação ao A, 3 menos 2, 1. Então nós temos um A. 2 menos 2, 0. Não tem o B. Mais 9. E do 9 sobra o 3. A2 e A2, 2 menos 2, 0. E o B, 3 menos 3, 1. Então sobra o B. Está aqui a nossa fórmula fatorada. Certo? E a última nós temos o 12, o 8 e o 18. Então nós vamos pegar os três números. 12, 8 e 18. Vou fatorar eles. 2 que dá 6, 2 que dá 3, 3 que dá 1. 2 que dá 4, 2 que dá 2, 2 que dá 1. 2 que dá 9, 3 que dá 3, 3 que dá 1. O que se repete? Somente um único 2 em cada um deles. Então, porque aqui eu tenho 2, 2, e aqui eu não tenho 2, então eu não posso pegar. É o caso do 3, eu tenho 3 aqui, e não tenho 3 nesse aqui. Então eu não posso pegar o 3. Feito isso, eu vou ver a letra. A3, A2 e A. O menor é o A. O X, ó, X2, X3 e X4. Menor é o X2. E vou agora ver o que sobrou do 12. Sobrou 2 e 3, que nos dá 6. O A, 3 menos 1, 2. X, 2 menos 2, 0, desaparece. Mais 8. Sobrou esses dois números aqui, que vai nos dar 4. 2 menos 1, 1 no A, 3 menos 2, dá 1 também. Então, somente X. Menos o 18, sobrou 3 e 3, que vai nos dar 9. Então, 9. 1 menos 1 se anula. 4 menos 2, 2. Então, sobrou 2 aqui. E aí nós temos a forma fatorada dessa expressão. Ok? Vamos agora então para o próximo tipo de fatoração. Bom, fatoração por agrupamento. Ele é utilizado quando nós temos um número par de termos, tá? Sendo que esse número de termos tem que ser maior ou igual a 4. Então tem que ter 4 termos ou mais para poder utilizar a ideia do fatoração por agrupamento, ok? E sempre em números pares, tem que ter 4 termos, 6 termos, 8 termos, assim a gente poder resolver, tá? Então, olhando aqui, ó, o que a gente utiliza? A ideia do fator comum aqui dentro, mas pegando sempre de 2 em 2. Então, olhando para esses dois aqui, ó, eu tenho o A como sendo fator comum, ele apresenta nos dois. Sobrando quem? O X mais o
y, né? 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, sobrou isso aqui. Mais, ó, o b é comum aos dois, coloque ele em evidência, vai me sobrar o x mais y. 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Agora, olhando para esses dois termos que surgiram aqui, ó, nós podemos ver que os parênteses são iguais. Se os parênteses são iguais e estão separados pelo sinal de mais ou de menos, tanto faz, né? Significa que esse parênteses ele é um fator comum. Então, eu vou botar ele em evidência, x mais y, e vai me sobrar quem daqui? O a mais o b. Certo? Então, o fatoração por agrupamento, a gente usa o fator comum de 2 em 2 termos, tá? Ou de 3 em 3, caso fosse 6, por exemplo. Eu posso pegar de 3 em 3. Feito o fator comum de cada um desses dois aqui, vai nos surgir mais um fator comum, que daí sim chegamos à forma mais fatorada possível. Ok? Vamos ver aqui na primeira. Eu tenho a ao quadrado mais ab, vou pegar esses dois, e ac mais bc. Pego esses dois. Então, ó, meu a é comum nos dois, vou pegar o menor expoente. Dentro do parênteses que sobrou, 2 menos 1, 1. 1 menos 1 dá 0, sobra o b. Então, mais o b. Olhando para esse outro para esses outros dois termos, eu tenho c e c. Então, mais c, sobra o a mais b. Ó, a mais b e a mais b são dois parênteses iguais, então eu posso pôr ele em evidência. E depois o que sobrou? Ó, sobrou o a mais o c. Está aí a nossa forma fatorada. Na 2, ó, eu tenho mp mais np, menos mq menos nq. Então, p aqui é o nosso fator comum nesses dois. Vai sobrar o m mais o n. Olha só, eu tenho menos nos dois. Então, menos aqui é meu fator comum aos dois. Mais o q. E aí, o que vai me sobrar? Se eu estou pegando menos como fator comum, quando eu for botar os dois termos aqui dentro, ele tem que estar com o sinal contrário. Então, m mais n. Então, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, bastante cuidado. Quando a gente pega o menos como fator comum, o sinal de dentro do parênteses tem que ficar positivo, certo? Feito isso, ó, os dois parênteses são iguais, então vai sobrar m mais n, que é o nosso fator comum, e dentro do parênteses vai sobrar o p menos o q. Então vai junto com o sinal que tem aqui. E aí nós temos a forma fatorada daquela expressão ali. Ok? Vamos ver então mais dois exemplos de fatoração por agrupamento. Bom, então, olhando aqui na 3, para os dois primeiros termos e os dois últimos. Eu tenho 8x ao quadrado mais 4xy. 8 e 4, eu vou ver se dá para fatorar. Então vai dar 2, 4, 2, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 2, 1. Então, ó, 1, 2 se repete, mais um outro 2 aqui que se repete. Ok? E em relação à letra, x2 e x, pega o x. O y, como ele só aparece em um dos termos, a gente não pega ele. Vai sobrar aqui, do 8 sobrou 2, 2 menos 1 sobrou 1, mais daqui do 4xy, não sobrou nada aqui em relação ao número, x e x, 1 menos 1 dá 0, sobrou y. Ok?
Mas se a gente olhar para esse termo aqui, ele não tem nada em comum. Então aqui eu faço uma jogada. Eu vou botar o 1 em evidência e vou copiar o resto para dentro de um parênteses. Ó, 1 vezes 2x, 2x, e 1 vezes y, y. Isso é uma jogada para a gente poder chegar à fatoração por agrupamento nesse tipo de expressão, tá? Ó, daí os dois parênteses se tornam iguais. Então eu vou ter 2x mais y vezes, aqui vai ficar 4x, e aqui sobrou o 1. Temos a forma mais fatorada possível dele, então. Tá? Então essa é uma jogadinha, quando a gente não tem termos e nós queremos aí fazer o agrupamento, a gente coloca o 1 e coloca os outros dois termos dentro de um parênteses. E por último, então, a 4, eu vou pegar esses dois e esses dois. Ó, x3 e x2, o menor é o x2. Vai sobrar o que aqui? Ó? 3 menos 2, x menos o 5. 2 menos 2, 0. Mais 4 e 20. Fazendo a fatoração deles. 2, 2, 2, 1. 2, 10, 5, 5 e o 1. Ó, 2, 2. Isso vai nos dar, já vamos fazer direto, 4. Letra não tem, então vai sobrar o x menos do 20, sobrou somente o 5. Então, nossos parênteses são iguais, x menos 5, x ao quadrado mais 4. Essa é a nossa resposta. Ok? Então essa é a fatoração por agrupamento. Vamos ver agora outro tipo de fatoração. Trinômio quadrado perfeito, então, eu tenho, então, como o próprio nome já diz, trinômio, são 3 termos, são 3 monômios. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. São desse jeito que normalmente nos aparecem. Lembrando lá dos produtos notáveis, os dois tipos de produtos notáveis que aparecem como resposta um trinômio é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Tá? Qualquer dúvida, volte lá no vídeo referente aos produtos notáveis. Então, significa que esses dois aqui eles têm que voltar a ser quem? O a mais b ao quadrado e o a menos b ao quadrado, certo? Só que então como é que a gente faz isso? A gente pega o primeiro e o último e tira a raiz. Raiz de a ao quadrado é o a. Raiz de b ao quadrado é o b. O que eu faço agora? Só verifico se realmente vai fechar o termo do meio. O termo do meio, como a gente viu no vídeo de produtos notáveis, o que é? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eles fecham idênticos, então significa que ele é um trinômio quadrado perfeito. E aí ele pode ser escrito dessa forma. Se ele não fechar esse termo do meio, significa que ele não é um trinômio quadrado perfeito. Aí ele não tem fatoração, ok? Aí tu não pode escrever dessa forma. Por isso é importante sempre verificar o centro, ok? Mesma coisa para esse. Raiz de a ao quadrado e raiz de b ao quadrado. Isso vai nos dar a, e aqui vai nos dar b. Só que, ó, o menos está no meio. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se esse cara fechou com esse, então a solução é essa aqui. Então, vejam bem. Se o termo do meio é positivo, dentro do parênteses ele é
positivo. Se o termo do meio aqui é negativo, dentro do parênteses, eles têm que ser separados pelo sinal de menos, ok? Vamos ver então alguns exemplos disso aí. Então vamos lá, primeiro, x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, quadrado da primeira e quadrado do segundo, ok? Então, isso vai nos dar x e quadrado de 25, raiz quadrada de 25, 5. Vamos ver o termo do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, fecha 10x. Fechou com lá de cima, então é um trinômio quadrado perfeito. O que eu faço? Pego o primeiro, x, mais, que é o sinal do segundo, e o último termo, 5 elevado ao quadrado. Tem a forma fatorada, ok? Ó, raiz de a ao quadrado e raiz de 9b ao quadrado. Raiz de a ao quadrado é o a, raiz de 9 é 3, de b ao quadrado é b. Olhando o termo do meio, 2 vezes o a vezes o 3b. 2 vezes 3, 6. 6ab, ó, são iguais, então eu posso escrever a forma fatorada. A, que é o da raiz do primeiro, menos, que é o termo ó, do segundo, 3b ao quadrado, ok? Agora 3, ó, raiz de x ao quadrado, raiz de 100. Raiz de x ao quadrado é o x, raiz de 100 é 10. Agora vamos verificar o termo do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso aqui, se 2 vezes o primeiro vezes o segundo, lembra lá do produto notável. Isso aqui vai nos dar então 20x. São idênticos. É um trinômio quadrado perfeito. Então, x, sinal do segundo, e o 10 elevado ao quadrado. X menos 10 elevado ao quadrado. Pode fazer a prova real também para verificar se vai voltar ao termo inicial, sem problema nenhum, ok? Aqui, raiz de n ao quadrado, raiz de 16. Aqui vai nos dar n, e aqui vai nos dar 4. Raiz de 16, 4. Vamos ver o termo do meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso vai nos dar 8n. São iguais, temos a forma fatorada. n menos 4. Então, lembrando, sendo chato, sempre pegar o sinal do termo do meio, para colocar entre os parênteses. Aqui, raiz de 49x ao quadrado e raiz de 1. Raiz de 49 é 7. Do x ao quadrado é o próprio x. E raiz de 1 é o 1. Olhando o termo do meio, 2 vezes 7x vezes 1. Isso vai nos dar 14x. Também é um trinômio quadrado perfeito. Então, 7x mais 1 ao quadrado. E a última, raiz do a ao quadrado e raiz de 36. Raiz de a ao quadrado é o a, raiz de 36 é o 6. Verificando o termo do meio, 2 vezes a vezes 6, isso vai nos dar 12
A. Então, também fechou. Então, nossa resposta aqui vai ser A mais 6 elevado ao quadrado. Certo, pessoal? Vamos então para o último tipo de fatoração, ok? Bom, então, diferença de dois quadrados, então tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, ok? Se lembrarem lá do produto notável, dois termos separados por um sinal de menos surge do produto da soma pela diferença. Então significa que o resultado desses dois aqui tem que ser escrito da forma A mais B e A menos B, que é o terceiro tipo de produto notável que nós vimos no vídeo passado. Se caso você não viu, assista que vai estar lá esse produto notável, ok? Então como é que eu faço isso? Basta retirar a raiz do A ao quadrado e raiz do B ao quadrado. Isso vai nos dar A e aqui vai nos dar B. Então o primeiro termo é o A, separados por mais e menos, o segundo termo que é o B, ok? Vamos ver então esses 4 exemplos aqui. O que a gente faz então? Retira a raiz do A ao quadrado e do 25. Raiz do A ao quadrado é A. Raiz de 25 é 5. Então aqui vai nos sobrar, então aqui vai dar como resultado A mais 5 e A menos 5. Pegamos sempre as respostas. Aqui, raiz de x ao quadrado e raiz de 1. Isso vai dar x e aqui vai dar 1. Então nós vamos ter x mais 1 e x menos 1, sempre colocando o resultado das raízes. Isso só pode ser realizado quando eu tenho sinal de menos separando eles. Se for sinal de mais, aí eu não posso fazer esse tipo de fatoração, ok? 9x ao quadrado menos 16x ao quadrado. A gente faz a raiz dos dois. Então, raiz de 9 é 3, de x ao quadrado é x, raiz de 16 é 4, y2 vai ser y. Então, nós vamos ter aqui 3x mais 4y e 3x menos 4y. Se caso você queira botar isso primeiro menos e depois mais, não tem problema nenhum, vai dar a mesma resposta, ok? E aqui, raiz do primeiro, raiz do segundo. Raiz de 4 é 2, de x ao quadrado é x, de 25 é 5, de y ao quadrado é y. Então nós vamos ter aqui 2x mais 5y e 2x menos 5y, certo? Vamos ver agora mais alguns exemplos onde envolve mais de uma fatoração. A gente vai ter que olhar a resposta, verificar se não tem que continuar fatorando a nossa expressão, ok? Nós vamos ver então 5 questões onde envolvam mais de uma vez a fatoração. Então, por exemplo, eu tenho 3 termos aqui, x3 mais 2x mais x. Se eu for tentar pensar trinômio quadrado perfeito, TQP, tá? Muitos professores chamam de TQP, todo mundo chama de TQP. Eu não consigo fazer a raiz de x3 e nem raiz de x, certo? Não tenho como fazer uma raiz quadrada de um expoente ímpar. Então, eu olhando para o fator comum, eu vou ver que o x ele aparece em todos os termos. Eu vou botar ele em evidência. Então, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, e 1 menos 1 dá 0. Então, se desapareceu, a gente coloca o
número 1, ok? Feito isso, eu vou olhar para dentro do parênteses, ó. Eu consigo tirar o quadrado do x ao quadrado e do 1? Consigo. Então, raiz de x ao quadrado, raiz de 1. Isso vai nos dar x e 1. O termo do meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fechou exatamente 2x. Então significa que o que tem aqui dentro do parênteses, ele também dá para fatorar. Então bastante cuidado. Quando chegar na resposta, verifica se a tua resposta não tem que continuar fatorando. Nesse caso, então, aqui nós vamos ter x mais 1 elevado ao quadrado. Essa é a forma mais fatorada possível, ok? Então, fiz o fator comum e depois verifiquei que eu tinha um TQP aqui dentro, tá? Trinômio quadrado perfeito. Nessa 2, ó, 18, 12 e 2. Eu vou pegar o 18, 12 e o 2 e vou fazer aquela fatoraçãozinha aqui do lado, tá? Eu vou ver que o 2 é o meu fator comum. E o A, ó, ele está nos 3. Então eu vou colocar o A aqui. Vai sobrar quem? Do 18 dividido por 2 dá 9. É um outro jeito de a gente fazer, né? Ou fazendo pela regrinha aquela que eu mostrei para vocês antes, né? Vai sobrar 3 vezes 3, que dá 9. A se anula, sobra o B2. Menos. Do 12, se eu tirei 2, vai sobrar 6. 6 o quê? B, porque o A eu tirei. E se eu tirei o 2 e tirei o A, não sobrou nada, ficou somente o número 1. Aí olhando para dentro do parênteses, eu vou ver que eu consigo retirar a raiz do 9b ao quadrado e a raiz de 1. Aqui nós vamos ter 3b e aqui 1. Olhando para o termo do meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 6b. Fechou os dois. Fechou os dois, então significa que é um TQP. Trinômio quadrado perfeito. Então, 3b, termo do meio é o menos, o 1 elevado ao quadrado. Certo? 5x ao quadrado menos 20. Vocês vão fazer também o 5 e o 20 e vão ver que o 5 é meu fator comum. Vai sobrar o x ao quadrado menos o 4. Dois termos separados por um sinal de menos. Vou ver se dá para tirar a raiz deles. Raiz de x ao quadrado e raiz de 4. Isso vai nos dar x e isso vai nos dar 2. Se deu para fazer a raiz, é porque nós temos a diferença de 2 quadrados, ok? Então nós vamos ter 5 vezes, o 5 permanece, x mais 2 e o x menos 2, que é a fatoração desse x ao quadrado menos 4. Ele aparece aqui embaixo, certo? Aqui eu tenho 4 termos, então aqui eu posso fazer por agrupamento, fatoração por agrupamento. A4, A6 e A4. O A4 é o menor, vou pegar sempre o menor. Então vai me sobrar A2 menos B2, ok? E aqui, ó, eu tenho B como sendo o menor. B4 sobra o A2 menos o B2. 6 menos 4, 2. Os parênteses são iguais. A ao quadrado menos B ao quadrado é nosso fator comum. Vai sobrar o A4 mais B4. Ó, eu tenho dois termos separados por menos. Aqui eu tenho dois termos separados por mais. Então esse aqui não vai dar para fazer nada, até porque são partes literais e partes literais diferentes. Mas dois termos separados por menos, eu posso ver se existe a raiz dos dois. Se existir a raiz dos dois, significa que isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Então aqui vai dar A e aqui vai dar B. Então vou ter A mais B
vezes A menos B, que é a fatoração dessa turminha aqui, e A4 mais B4. Essa então é a forma mais fatorada possível, certo? Bom, a quinta questão é uma questão que eu gostava de botar em prova, tá? Que é o A na 16 menos 2A na 8 mais 1. Eu tenho três termos, ok? E eu vou verificar então, ó, não tenho nada em comum, não tenho fator comum, então eu vou tirar a raiz deles. Raiz de A na 16 e raiz de 1. A na 16 é A na 8, expoente a gente divide ao meio, e 1. Vou verificar aqui, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, fechou, beleza. Eu já sei então que aqui é A na 8 menos 1 ao quadrado. Eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Agora olhando para dentro desse parênteses, eu tenho dois termos separados com um sinal de menos. Então, raiz de A na 8 e raiz de 1. Isso vai dar A4 e 1. Então significa que esse A na 8 menos 1 eu posso escrever como sendo A4 mais 1 e A4 menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado, que já tinha antes. Mas olha aqui, eu posso retirar a raiz desses dois termos. No A4 mais 1 eu não posso por causa do sinal de mais. Então aqui eu vou ter A2 e 1. Então, vamos ir para cá. Eu vou ter A4 mais 1, A2 mais 1 e A2 menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Só que olhando aqui, ó, é mais, não posso fazer nada. Mas nesse outro aqui, ó, raiz de A ao quadrado e raiz de 1. Isso dá A, isso dá 1. Aí então eu tenho A na 4 mais 1, A ao quadrado mais 1, A mais 1 vezes o A menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo, pessoal? Isso aqui é uma questão que eu gostava de passar em prova. Ela é bem trabalhosa, mas ela envolve bem a ideia da fatoração, certo? A fatoração máxima, chegar na forma mais fatorada possível, ok? Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, comente aí no vídeo que logo em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.